1 Samuel, capítulo 8. Vamos ficar em pé. Nós vamos ler, aguenta firme aí em pé um pouquinho. Nós vamos ler os 22 versículos, capítulo inteiro. E eu quero que vocês destacam 3 versículos aqui que eu quero destacar algo nesta noite. 1 Samuel capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel. E o nome do seu segundo é Abiá, e foram juízes em Berseba. Porém, destaca bem esse versículo, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei, constitui-nos agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Destaca isso aí, né? Ele diz: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Agora deixa eu parar aqui, deixa eu só dizer uma coisa. Deus disse para Samuel: ouve a voz do povo e dá o que eles querem. Isso porque era a vontade de Deus? Irmãos, pensa bem, nem tudo que você ora e pede, Deus quer te dar, mas Ele te dá porque você insiste em ter. E depois sofre as suas consequências. Então, ele disse: Senhor Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Eles estão me rejeitando, eles não querem que eu seja rei sobre eles, eles querem um outro rei. E os irmãos vão entender isso logo à frente. Conforme a todas as obras, versículo 8, que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até ao dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houve de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: este será o costume do rei que houve de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000, e chefes sobre 50, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem a sua arma de guerra e os petrechos de seus carros.
e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o Senhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então, naquele dia, chamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. E olha o que ele diz no versículo 20. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, a repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Ele está dizendo, deixa eles ter o que eles querem. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um à sua cidade. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar na sua casa. Fala aos nossos corações, usa-nos para a honra e para a glória do Senhor, Pai. Obrigado pelos especiais que foram cantados, os corinhos, o hino que foi cantado nessa noite, que tudo seja agradável ao Senhor, Pai. Fala aos nossos corações, usa-nos para a honra e glória do Senhor. Em seu santo e bendito nome lhe peço que o Senhor cresça e eu diminua. Em seu nome lhe peço. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero pregar nesta noite sobre este assunto. Por que a igreja pede por mudanças? Por que a igreja pede por mudanças? Israel nasceu para ser uma nação teocrata. Ou seja, uma nação governada pela palavra de Deus. E desde que saiu do Egito, Israel foi governado por líderes espirituais como Moisés, Josué e os juízes. Outras nações tinham líderes políticos. Israel tinha líderes espirituais. Hoje em dia podemos ver que as nações teocratas são uma ameaça para a paz do planeta Terra. A separação entre o Estado e a igreja é um bem da humanidade, porque o homem é incapaz de praticar a verdadeira teocracia. Israel foi a única nação que podia ter feito isso, porque o Deus de Israel, Jeová, o Deus do Velho Testamento, é o único e verdadeiro Deus que existe. Amém? Ele é o Criador dos céus e da terra. Não só uma nação, mas o mundo inteiro será uma teocracia durante o reino milenar de Cristo. Finalmente haverá paz e justiça na terra
mas por enquanto o mundo é um lugar melhor sem outro tipo de governo religioso. Nunca vou esquecer a cena no Afeganistão, depois que o regime do Talibã foi derrotado. Eu não sei se os irmãos lembram disso. O povo saiu às ruas para dançar, ouvir música, rapar as suas barbas e fazer as suas unhas. Eles estavam livres. Livres. Cansado de ser uma religião religiosa, irmãos, Israel disse: nós queremos um rei que reine sobre nós. Nós queremos mudança. Queremos ser iguais às outras nações. Não era a vontade de Deus isso. Mas de tanto insistir, Deus concedeu o desejo de Israel. O verdadeiro Deus não é um ditador truculento. Ele não criou robôs, mas seres humanos com livre arbítrio. É o que ele criou. Alguém sabiamente disse isso. Cuidado com o que você pede em oração. Deus pode te dar o que você quer. Mas não quer dizer que era a vontade dele. Você já foi no mercado e teu filho, ou filho, já viu o filho que fala assim: eu quero esse carrinho. Mas já viu, eu quero, não, filho, espera, teu aniversário tem algo melhor. Não, eu quero, eu vou morrer se eu não ter esse carrinho. Muitos crentes é assim: Deus, eu quero isso agora. Agora, Senhor, é isso que você quer? Então tá bom, se você esperasse a minha vontade, eu poderia dar o melhor para vocês. Isso acontece. Então, igual esse homem disse sabiamente, cuidado com o que você pede em oração. Deus pode dar o que você está pedindo. Foi o que aconteceu com Israel. De tanto pedir, Deus concedeu o seu desejo. Foi a maior mudança ocorrida na nação de Israel. Eles pediram um rei para serem iguais às outras nações. E rei eles tiveram e se tornaram como as outras nações. E muitas igrejas, irmãos, estão pedindo mudança. 3 razões que encontramos no caso da nação de Israel que pediram mudança. Por que a nação de Israel teve mudança e pediu mudança? E por que a igreja, nós podemos usar isso como exemplo, que pede mudança hoje? Primeiro, a igreja pede mudança quando a liderança erra. Olha o versículo 3. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Tudo cai, um grande homem de Deus disse, tudo cai e se levanta sobre a liderança. E isso é realidade. Samuel foi um grande líder espiritual. Mas ele foi cúmplice do pecado de seus 2 filhos, Joel e Abiá. É interessante observar que Eli,
O sacerdote antes de Samuel também teve o mesmo problema com seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Portanto, o povo já estava há muitos anos suportando uma liderança corrupta, uma liderança maledicente. Eli e Samuel foram coniventes com o pecado de seus filhos. Eles eram verdadeiros homens de Deus, mas seus filhos não eram. E eles se tornaram líderes. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu falo isso por experiência própria. É muito difícil lidar com membros da família dentro da igreja. Eu estou numa situação assim agora. É difícil. Há outro ditado que um homem disse uma vez: o sangue é mais grosso que a água. Nós temos a tendência de sermos duros demais ou moles demais para com eles. Família. E é verdade isso. A nossa tendência é favorecer os nossos familiares, até mesmo quando eles estão errados. Uma igreja cujo pastor era implacável contra o pecado, de homossexualismo, até que o pastor descobriu que o seu próprio filho praticava esse pecado. E ao invés de tirar seu filho da liderança da igreja, ele defendeu o filho e ficou contra os diáconos. A igreja se dividiu e aquele pastor abriu outra igreja com a ajuda do seu filho que vivia no pecado de homossexualismo. A liderança, irmãos, não tem que ser perfeita. Ao contrário, ela tem que admitir os seus erros. O povo não espera a perfeição do homem de Deus, o povo espera humildade do homem de Deus. Se a liderança não for humilde e espiritual, o povo começa a exigir mudanças. Algumas mudanças são necessárias, mas na maioria das vezes são antibíblicas. E deixa eu dizer, muitas igrejas estão indo para liberalismo por causa de liderança que não faz erro, que faz erro. Que erra. Veja 2 pecados da liderança em Israel. Primeiro era a avareza. Eles mostram aqui, inclinaram a avareza. Os filhos de Samuel estavam praticando avareza. O que é isso? Eles estavam visando o dinheiro, o lucro, ao invés do bem espiritual do povo. Quantas igrejas aí fora, o que mais visam é o dinheiro. Eu não estou falando dos batistas, eu estou falando, irmão, das igrejas aí, da Universal, essas outras igrejas. O que eles querem, irmãos, é saber quanto que você tem, não o que você pode fazer para crescer espiritualmente. Liderança com avareza. Uma liderança que visa dinheiro vai errar de várias maneiras. Irá fazer acepção de pessoas. Irá aceitar o suborno.
condenará o justo e aprovará os ímpios, vai interpretar a lei de acordo com os seus interesses. Não podemos visar lucro. Irmãos, pastor Teril não está nessa igreja por causa de lucro. Vou ser sincero, para prevenir o pecado de avareza, como pastor, você pode perguntar para o Rafael, não está aqui hoje à noite, mas você pode perguntar para o Rafael, que eu não tenho acesso à lista de dizimistas de nossa igreja, não sei quem são os dizimistas, muito menos o valor de cada pessoa, que cada pessoa entrega para Deus todos os meses, e quando prego sobre esse assunto, não tenho ninguém em mente, nem para o bem, nem para o mal. Irmãos, o pastor, o homem de Deus, não deve ter o pecado de avareza. E eu estou pregando isso primeiro para mim, que agora eu estou falando sobre o líder, mas daqui a pouco eu chego para vocês. O líder, a Bíblia avisa que devemos ficar longe de pessoas avarentas, que visam o ganho financeiro através da obra de Deus. 1 Timóteo 6,5 diz: contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Fica longe. Os filhos de Samuel faziam acepção de pessoas, sabendo quem eram os ricos e os pobres de Israel. E irmãos, a avareza é um pecado tão horrível quanto adultério para um pastor ou um homem de Deus. O segundo pecado da liderança de Israel era a injustiça. Versículo 3 diz que aceitaram suborno e perverteram o direito. O direito aqui não é apenas o direito do povo, mas o direito de Deus. Eles não estavam observando a palavra de Deus. Quando isso acontece, o nome de Deus, irmãos, é blasfemado e o povo é prejudicado. O verdadeiro líder é aquele que ama as pessoas e usa os bens materiais. Mas os filhos de Samuel estavam fazendo ao contrário, eles estavam usando as pessoas e amando as possessões. É isso que eles estavam fazendo. Ezequiel 34:2 diz: ai dos pastores, líderes de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Sim! Muitos não querem. Outras coisas são prioridades. Outras coisas são primeiro. Depois, quando o pastor prega e puxa a orelha, ele diz: o pastor é injusto. Irmãos, o pastor, que é verdadeiro pastor, ele tem o coração pelo povo dele, e ele se entristece quando o povo não está lá fiel na igreja para ser alimentado com a palavra de Deus. Ele fica triste. É muito difícil cometer injustiça quando você está na liderança. Muito fácil cometer isso. Patrões estão sempre sendo injustos com empregados. Não é verdade? Professores com alunos. Pais com filhos.
pastores com os membros são injustos. Ouvi a oração de um certo gerente e ele disse isso: Senhor, quando eu estiver errado, faça-me mudar. Quando eu estiver certo, não me deixe orgulhar. Que a faço do meu exemplo, que a força do meu exemplo seja maior que a força do meu ranking ou posição. Interessante observarmos que Samuel não foi como seus filhos. Ele não praticou avareza. Ele não praticou injustiça. No capítulo 12, ele desafiou o povo a achar qualquer injustiça no seu ministério. Mas o povo diz: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. O fracasso de Samuel não foi o seu caráter, mas seus auxiliares, que não tinham o mesmo caráter que ele. Irmãos, tem líderes nessa igreja que não são fiéis na igreja. E isso é culpa minha. E hoje eu decidi, irmãos, nós vamos ter uma reunião nessas próximas 2 semanas. Se não há fidelidade no povo, especialmente nos líderes, nós vamos mudar de liderança. Nós temos que mudar. Essa igreja tem que ser exemplo. Nós não podemos mudar, nós somos uma igreja batista, bíblica, fundamentalista, e nós não vamos mudar por causa que há mudança lá fora. Fidelidade é fidelidade. Claro, os irmãos sabem que eu estou falando, se tem razões de faltar, eu entendo isso, doença, trabalho e coisas assim, eu entendo. Mas faltar por faltar. Por que o povo pede por mudança? Quando a liderança não é boa. Segundo, o povo pede mudança, a igreja pede mudança, quando o mundo se torna mais atraente. Olha o versículo 20, o que ele diz: e nós também seremos como todas as outras nações. As outras nações têm liberdade, eles têm isso, e nós queremos um rei, porque nós vamos ser igual a eles. Irmãos, a igreja começa a pedir por mudanças quando o mundo se torna atraente. Nós queremos ser igual ao mundo. Deus sempre planejou uma monarquia para a nação de Israel, através da qual viria o Messias. Então, o que havia de errado com o pedido do povo? Como sempre, o motivo, o desejo para que sejamos como todas as outras nações. Irmãos, Israel nasceu para ser diferente. O reino de Israel deveria ser diferente e não igual aos outros reinos no mundo. Hoje eu vejo o mesmo erro dentro da igreja. Escuta o que eu vou dizer. Nós queremos o melhor do mundo e o melhor de Cristo ao mesmo tempo. Queremos um seguro contra o inferno. Estou livre do inferno. Mas não queremos obedecer à apólice desse seguro. Nós queremos todos ser livres do inferno. Amém? Amém. Mas ninguém quer seguir o apólice.
as regras de ser um cristão. Essa é a realidade da igreja hoje. Irmãos, eu não estou pregando isso só para a nossa igreja. Provavelmente eu vou pregar isso em outras igrejas. Quando eu for para Ribeirão, provavelmente eu vou pregar essa mensagem. Porque é a situação das igrejas hoje. Tudo começa com a liderança. O dia que pastor Teril começa a liberar as coisas, ouça o que eu estou te falando, começa a liberar mundanismo dentro da igreja, manda ele embora. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Eu não estou falando isso para você, sobre você, eu estou falando isso sobre mim. Fidelidade. O mundo se torna mais atraente. Muitas igrejas estão mudando e elegendo o mundo como rei, porque não querem ser diferentes. Não podem ficar para trás. No Velho Testamento, Israel era o povo de Deus. Agora é a igreja. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, Jesus Cristo, ele amava os pecadores, mas odiava o pecado. Ele andava com os pecadores, mas ele era quem decidia o caminho. Ele perdoava o pecado, mas repreendia a culpado, para que não pecasse mais. A ele foi oferecido todos os reinos do mundo, mas ele preferiu a vontade de Deus. Esse é o nosso Cristo. A igreja pode também amar os pecadores sem fazer a vontade deles. Amém, irmãos? Amém. Pode evangelizar o mundo sem imitar o seu sistema. Nós não precisamos imitar o mundo aqui dentro da igreja para chamar pessoas para essa igreja. Não precisamos. A igreja e o mundo, irmãos, são inimigos imortais. E devem continuar assim. Tiago 4,4 diz assim: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Não tem jeito de você ficar com o pé no mundo e eu não é na igreja. Não tem jeito. E eu já falei isso antes. Por que o povo pede por mudança? Primeiro, quando a liderança não é boa. Quando o mundo se torna atrativo. E em último lugar, quando há afastamento espiritual. Versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Irmãos, quando os irmãos não são fiéis a Deus, não está rejeitando o pastor Teril. Está rejeitando Deus. Não está rejeitando os membros dessa igreja. Está rejeitando Deus. Você não vai dar contas a essa igreja. Você vai dar contas a Deus. A Deus. Quando há afastamento espiritual, apesar do poder de Deus na vida de Samuel, Israel estava vivendo há muitos anos longe do Senhor. No capítulo 7 houve uma tentativa de reaproximação, mas Israel não sentia mais a presença de Deus. 1 Samuel capítulo 4, versículo 21, diz assim: chamou o menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória.
Icabode significa foi-se a glória do Senhor. Realmente, às vezes, a glória do Senhor vai embora de uma igreja, vai embora de uma família, vai embora da vida de um crente, e nós vamos saber quando for embora. Quando Deus diz, eu não posso mais te usar, chega, agora é só esperar a sua morte. Brinca com Deus. Israel sabia que não tinha mais a presença de Deus e queria mudanças. Não queria mais viver naquela letargia espiritual, mas foram buscar fogo no lugar errado. Irmãos, no inferno está cheio de fogo. Mas o fogo que nós precisamos é o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. É isso que nós precisamos. O mundo vai dar o que você pede. Mas depois ele vai cobrar muito caro de você. Ouça o que o pastor está dizendo. Porque o pastor, um dia, quando você chamar o pastor e dizer, pastor, minha família está arrasada, isso e aquilo, meu filho está afastado, isso e aquilo, o pastor não pode dizer, eu te falei. Ele não pode dizer isso. Ele tem que dizer, irmãos, vamos orar pelos seus filhos. Mas eu estou dizendo, quando isso acontecer, cuidado, que a glória do Senhor não foi-se embora. Foi-se embora. Davi se afastou várias vezes, mas voltou todas as vezes com verdadeiro tipo de arrependimento. Não é o que 2 Crônicas 7,14 diz? Mostra como podemos recuperar o fogo que uma vez queimava em nossos corações. Diz assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Israel não precisava de uma nova liderança. Israel não precisava do mundo. Israel precisava de Deus. Mas foi a Deus que eles rejeitaram. Irmãos, vocês não dependem de pastor Teril, vocês não dependem de Davi, Moisés, Samuel, Saul. Irmãos, vocês devem depender somente de Deus. Vou dizer uma coisa, irmão Antônio. A minha dependência agora é somente de Deus. Hoje eu orei, Senhor, eu estou dependendo totalmente do Senhor. Só Deus conhece o meu coração. Amém. A igreja pede por mudança. Não é a igreja que precisa mudar, mas o crente da igreja. Não é só a liderança que precisa mudar, mas também os liderados. Não é a igreja que precisa do mundo, mas o mundo que precisa da igreja. O mundo, irmãos, precisa do seu exemplo. Precisa. Quando Jesus veio ao mundo, todos os seus discípulos pensaram que ele viera para transformar o mundo.
o sistema judaico e o Império Romano. Mas Jesus deixou bem claro: eu não sou deste mundo. Deus nos ajuda. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Irmãos, tem muitos crentes que estão voltando para o seu vômito. Estão voltando para o seu vômito. Já viu um cachorro? Pastor, vou passar mal. Então passa mal, porque eu vou falar. Já viu um cachorro passar mal? Ele vomita, 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 vomita. Olha aquele monte horrível. E aí ele sai um pouquinho, dá uma voltinha. Aí ele, puxa, a barriga está vazia. Não tem nada para comer. Eu acho que eu vou voltar lá. E ele vai lá para o seu próprio vômito, come tudo. E sabia que tem muitos na igreja crentes em Jesus Cristo. Deus transformou sua vida, tirou tudo de dentro que era de ruim na sua vida, depositou para fora, mas muitos crentes estão, ó, voltando lá. Isso é realidade. Isso é realidade. Nós não queremos mudança. Eu não vou mudar. Se um dia alguns dos diáconos vier, pastor, nós queremos mudar essa igreja, nós precisamos isso, aquilo. Irmãos, eu vou subir e vou falar, olha, irmãos, está na hora de vocês arrumar outro pastor. Que esse pastor não vai mudar, que ele acredita. Eu não vou. Eu não vou mudar. E o mundo nunca deve se tornar atraente para nós. E cuidado. Cuidado, irmãos, com afastamento espiritual. Falei para minha esposa vindo hoje. O crente é assim. Ele começa a faltar na quarta. Aí depois ele começa a faltar no domingo de manhã. Pastor, como que o senhor sabe? O senhor está apontando dedo? Não, eu não estou apontando dedo. Não. Irmãos, eu sou pastor quase 25 anos. Eu conheço vocês na ponta da língua. Eu conheço como é o crente. Ele começa na quarta. Cansado. Domingo de manhã, eu preciso de descanso. Aí vem domingo à noite, 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 domingo à noite. Aí, opa, tem coisa melhor. Aí o que acontece? Nem no domingo à noite vem. É o jeito que o crente é. E aí depois, quando a glória do Senhor sai, irmãos, vai me desculpar. Não tem nada que o pastor possa fazer. É só esperar morrer mesmo. Não brinque com Deus. Quem brinca com fogo, queima-se. Quem brinca com Deus, Deus julga. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que Deus é só amor. Oh, amor, 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 amor. E é o que as igrejas aí afora ensinam. É amor, amor, amor. Deus é justo. Ele não aceita o erro. Você erra, Ele vai consertar.
Se não tem conserto, Ele te leva para a glória. Eu sei disso porque eu tive um irmão que aconteceu isso. Ele insistiu em fazer o erro. E eu creio com todo o meu coração que Deus disse assim: chega, agora eu vou levar ele embora. Não brinque com Deus, por favor. Por favor. Esse pastor ama vocês. Ele fica muito triste. Quarta-feira eu preguei com todo o meu coração. Se tiver 2 aqui, irmão Antônio, eu vou pregar com todo o meu coração. Mas eu não vou dizer que eu fui para casa alegre. Eu fui para casa triste. Porque o povo não quer alimento. E o povo está emagrecendo, se tornando raquíticos. Não querem alimentos. E você sabe o que acontece com uma pessoa que não se alimenta? Ela acaba morrendo. Irmão Jorge, vou ser sincero. Hoje de manhã ensinei com todo o meu coração. Tiver 2 aqui, eu ensino com todo o meu coração. Mas eu não vou dizer que eu fui para casa alegre. Eu fui para casa triste. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar.